noite a todos. Havendo um número legal e em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a secretária para que leia um trecho bíblico. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só por isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Passamos para a leitura do expediente. Convite. A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com as autarquias municipais de saúde e de educação, convida para participarem da primeira semana de combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, onde serão ministradas palestras. A importância da família na prevenção e proteção da criança vítima da violência, como proteger e denunciar, e o abuso sexual na lógica do transtorno mental. No Anfiteatro Municipal de Cambira, em 23 de maio de 2013, quinta-feira, às 19h30. Sua presença é fundamental nessa luta. Cronograma. Dia 20, segunda-feira, parada de divulgação da primeira semana de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Local em frente à loja Marcato. Dia 23, quinta-feira, às 8h30 e às 16h, Teatro Infantil, Chapeuzinho Vermelho contra o Lobo Mau, no Anfiteatro Municipal. E dia 23, às 19h30, palestra voltada à família. A importância da família na prevenção e proteção da criança vítima de violência, como proteger e denunciar. E a violência na lógica do transtorno mental. Local, Anfiteatro Municipal. Dia 24, sexta-feira, às 8h. Palestra voltada aos adolescentes com o tema Sexualidade na Adolescência. Local, Anfiteatro Municipal. Requerimento 22/2013 do vereador André, com o seguinte pedido da informação: que seja enviado a esta Casa de Leis um relatório constando todas as despesas pagas com o show em comemoração ao Dia das Mães. Passamos a palavra livre. Passo agora a palavra ao vereador Carlinhos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, tudo presente. Eu só queria relatar um negócio aqui, muita reclamação, aproveitar a ausência do nosso prefeito ausente aqui, das casas populares. Muita gente reclamando das casas populares, que começou com um preço baixo, agora está um preço elevado, e a turma não está aguentando pagar mais, e as casas estão longe de ser concluídas ainda. Então, veio um pessoal me procurar, até que era para ter vindo conversar com o prefeito, para a gente ver quem que vai ser responsável desse artigo, porque quem já paga um aluguel hoje, sabe que o aluguel em Cambira hoje menos de R$400 não existe, né? Pagar mais, começou com 30, agora está passando de 120 já, o pessoal está reclamando muito. Então a gente tem que chamar o cara da caixa lá, ver o que está acontecendo, por que está cobrando esse dinheiro, se vai ser devolvido, se vai ser incluído nas parcelas. Então isso que o pessoal quer saber. Então eu acho que não é nada mais justo que a gente chamar não sei se o prefeito já está a par disso, para explicar para o povo, fazer uma reunião com os caras contemplados das casas lá, que seja esclarecido para eles, para eles sendo esclarecidos, eles não vêm reclamar com a gente. Então tem que chamar uma reunião e ver qual é o motivo dessa cobrança. E
Eu também estava vendo os relatórios que a prefeitura mandou aqui para a Câmara. Só dei uma espanada aqui, que eu cheguei meio tarde e não dei para ver direito. Tem 2 notas pagadas 30 de 1 de 2013 e 28 de 2013 do Antônio Jerônimo. E eu queria pedir para o seu prefeito, pedir para a prefeitura mandar para mim qual que foi o empenho dessas notas. Porque ganhar 700 e poucos reais por mês tem que ter trabalho para a prefeitura. E eu acho que ele não está mantendo trabalho, então tem que ter motivo para se empenhar dessas notas. Então eu já pedi lá, vou esperar o seu prefeito mandar a minha resposta, para depois a gente tomar as precauções para que seja resolvido isso. Eu também estava vendo a desplanada aqui mais alguma coisa do Kleber Alexandre Torres. Não precisa nem falar o nome, todo mundo sabe quantas diárias tem aqui desses papel aqui. Não de tudo, eu vi de menos da metade. E eu acho que é muita diária demais, né? Tem que dar uma verificada certinho, ver qual o motivo dessas viagens, o que isso aqui deve ser para viagem, ou que a gente não sabe o que é. Então a gente está só falando só o que eu vi. Agora vamos ver mais para frente qual é os motivos dessas diárias aqui. Obrigado, presidente. Obrigado. Passo agora a palavra ao vereador Toledo. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, público presente, meu boa noite. Eu quero aqui simplesmente deixar, primeiramente, parabéns para os funcionários da PMI Provopar, que independente de sigla partidária, trabalharam nesse final de semana na campanha do agasalho, e agradecer a população de Cambira pelas doações que fizeram, que foi sempre um povo solidário, que nessa campanha do agasalho os funcionários desenvolveram esse trabalho e que nessa quarta-feira vai estar distribuindo esses agasalhos. O vereador Carlinhos me lembrou uma coisa aqui agora, falando de viagens. Eu também fui cobrado, senhor presidente, eu quero pedir ao líder do prefeito, não fiz requerimento, a respeito dos nomes das pessoas que viajaram através da aviação Garcia. Acho que eu também estava olhando, analisando ali, e vi que tem vários empenhos pagos para a aviação Garcia. Eu preciso saber quais são essas pessoas, a gente tem que saber quem são essas pessoas, o endereço, o telefone, e qual foi o objetivo dessas viagens. Então eu queria que o líder pudesse levar isso ao prefeito e encaminhasse para nós, creio eu, que tenha tudo organizado, qual que foram esses benefícios. E também venho aqui dizer que eu não tive até agora uma resposta, uma indicação minha. Eu estava vendo aqui, tem indicação há mais de 2 meses, até agora o executivo não me informou nenhuma indicação, não deu resposta nenhuma. Até agora não sei porquê, não me procurou e não me deu essa resposta, e eu vou ficar no aguardo por enquanto. Quero dizer também que o prefeito municipal foi muito infeliz nesse sábado no rádio, que eu quero deixar que o senhor presidente, nós já pudemos conversar hoje, se manifeste a respeito disso. Muito obrigado. Obrigado. Passo agora a palavra ao vereador Ulisses. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público presente. Eu gostaria de passar um informativo aqui em relação a esta semana que passou. Nós fizemos uma viagem para Curitiba, onde eu pude estar presente, eu, o seu prefeito e o secretário de saúde, que está agora, que é o Roger. E nessa visita, fizemos uma visita ao gabinete do seu Edson Patzic, deputado Edson Patzic, onde discutimos detalhes a respeito daquela quadra do Monteiro Lobato, que já está em andamento, e já discutimos mais detalhes, onde pode nos assegurar que dentro de alguns dias podemos talvez estar passando já o projeto da obra para esta casa para poder ser aprovado. Também, juntamente com o secretário de saúde, tivemos no gabinete do deputado Stephanie Júnior, onde discutimos e inclusive nos assegurou recursos para a saúde de Cambira, através de um pedido do nosso secretário Roger e do nosso prefeito interino Maurílio dos Santos. E também estivemos presentes no evento da Grace, onde ela lançou muitos programas lá, e mais uma parte que eu fiquei muito contente, até inclusive passou por essa casa aqui,
o projeto do asfalto, que eu acredito que esteja já concluído recentemente agora, que é o asfalto lá do Milhate, onde aquele asfalto foi feito a fins do terreno da escola municipal, que é o recurso federal, através do Alex Canziani. E lá nesse evento que ele estava presente lá em Curitiba, nós tive o privilégio de conversar com ele, e ele me comentou comigo que por essa verba ser federal, nós teríamos até junho do ano que vem para poder estar inaugurando ela, porque em época de política não poderia inaugurar uma obra dessa federal. E ele me pediu a que pé que estava, se já tinha sido resolvida a questão do asfalto, e o asfalto já está pronto. Pude afirmar para ele que estava pronto. Então eu queria fazer um agradecimento aqui ao empenho do prefeito municipal, que correu atrás, que mandou o projeto para cá. Nós votamos o projeto com rapidez, e que o asfalto já está pronto, e inclusive ficou agendado que no começo do mês agora, primeira semana do mês, nós já estaremos presentes lá, onde ele vai assinar a liberação já para a licitação dessa obra. E eu acredito que pelo desenrolar que nós conversamos lá, que no máximo dentro de 60 dias essa obra está sendo iniciada, e que nós podemos inaugurar ela até no meio do ano que vem. Do mais era só, senhor presidente. Obrigado. Passo agora a palavra ao vereador André. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e o amigo internauta que nos acompanha, boa noite. Queria comentar aqui hoje, fui procurado essa semana por duas pessoas ali da Avenida Brasil, referente à coleta do lixo orgânico. Ela está sendo feita em horário noturno. Primeiro, parabenizar, por essa iniciativa que foi tomada. Só que para que seja criado alguns ajustes sejam feitos. A população tem reclamado porque coloca esse lixo orgânico na rua no período noturno e não tem um horário específico e um dia que esse caminhão passa. E por isso à noite acaba sendo um horário que tem menor movimento de pessoas na rua, e os cachorros passam e acabam removendo a sacola, e com isso o lixo vai se jogando nas ruas. Eu sei da dificuldade que tem, pois não tem como você fazer um cronograma correto para ter um horário específico, porque tem um caminhão só, mas pelo menos aproximar de um horário e de uma data, para que as pessoas possam estar colocando esse lixo mais perto do horário que passa sendo feito o recolhimento. E queria também comentar referente à entrevista do nosso prefeito interino no sábado. Na verdade, não tem nem por onde começar a falar. Da minha parte, eu acho que foi uma infelicidade enorme e uma falta de responsabilidade, porque eu acho que não é bem assim que funciona. Temos uma lei, tem que ser cumprida, e eu acho que é mais fácil, em determinado momento, a gente deixar de assumir uma responsabilidade nossa e querer jogar para cima da Câmara como foi jogado, ou tentado jogar, porque a população tentou reverter a população, todos contra os vereadores, o funcionário principalmente, onde houve bastante cobranças já hoje, referente ao pagamento. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que a coisa tem que ser um pouquinho melhor organizada. Se o dinheiro não está dando por parte de lá, eu acho que está faltando gerenciamento. Houve uma falta de gerenciamento no começo do mandato, há 2 meses atrás, quando o faturamento era mais alto, e que infelizmente gastou esse dinheiro pagando contas do mandato anterior, e que agora está tendo falta por causa que o repasse está vindo menor. Então eu acho que a coisa não é por aí. Eu acho que cada um tem que assumir a sua parte, a sua responsabilidade, e não tentar inverter a responsabilidade para cima dos outros, como foi feito. Minha opinião, no momento era só. Obrigado. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Francisco. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal presente, boa noite. Eu só quero comentar uma coisa aqui, pedir ao líder do senhor prefeito
que veja qual o motivo por que a rodoviária está ficando no escuro. Está com as luzes apagadas, chega na parte da madrugada lá, está tudo no escuro. Então eu gostaria de saber qual é o motivo que está acontecendo, se chega alguém de madrugada para um ônibus ali, que eu sei que não entra ali dentro, mas eu acho que tinha que estar pelo menos iluminado. Então eu gostaria de saber qual é o motivo que está acontecendo. Uma outra coisa que eu queria comentar é a respeito das lâmpadas. Tem muitas lâmpadas queimadas, principalmente ali descendo para o Bela Vista, virando a pista de caminhada. Tem 11 lâmpadas queimadas. Tem um lugar lá que tem 4 encarreadas assim. Então gostaria também que tomasse providência a respeito daquilo lá. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é a respeito do nosso viveiro de muda. Que aquele viveiro está parado há muito tempo lá e precisava tomar uma providência, porque seria importante que se produzisse mudas. Não só mudas de café, como mudas de árvore, de eucalipto. Eu acho que seria muito importante se tomasse uma providência nesse sentido no viveiro de muda que está lá parado. E a respeito do que o senhor prefeito comentou sábado, eu não ouvi a entrevista no rádio, eu ouvi hoje pela gravação e fui procurado até por funcionários, né? E eu falei, olha, eu acho que o prefeito foi infeliz de ter falado tudo aquilo que ele falou no rádio, mas é aquilo que eu sempre falei desde o começo aqui. Uma administração para ir bem tem que ter diálogo. Tem que sentar e conversar e resolver os problemas. Eu tenho conhecimento do que está acontecendo aqui a respeito disso. E vou deixar até que o senhor presidente acho que vai colocar mais alguma coisa. Mas eu acho que não é dessa forma que se faz as coisas. E hoje a imagem que se está tendo é que se os funcionários, porventura, vão ficar sem receber, a culpa é da Câmara. Eu gostaria que, se isso fosse acontecer, eu gostaria, senhor presidente, que marcasse uma reunião com todos os funcionários da Prefeitura e levar todos esses balancetes que tem na Câmara e explicar e mostrar um por um. Porque eu sou daquele tipo de pessoa seguinte, que eu gosto das coisas com clareza, gosto das coisas com seriedade. Eu, na hora que é para elogiar, na hora que é para... Eu faço isso. Mas eu gosto das coisas com clareza. E eu não vou levar pau na rua numa coisa que eu não mereço. Eu não vou levar pau. Então eu gostaria que isso fosse muito bem esclarecido, porque as coisas têm que ser esclarecidas, não dessa forma. Eu tenho conhecimento que quinta-feira passada foi entrado em contato com o assessor jurídico da Prefeitura para tomar providência sobre isso, e não foi tomada. Então, fica difícil de fazer as coisas dessa forma. Eu sempre tenho cobrado, até hoje nós já estamos no 5º mês de mandato, não teve uma reunião da Câmara com o senhor prefeito, sentar os 9 vereadores do senhor prefeito a respeito da administração pública. Não teve. Então eu acho que as coisas não é por esse caminho. As coisas têm que ser no diálogo, na decisão. Vamos decidir isso, vamos decidir aquilo, vamos tomar providência nisso, como é que vamos fazer isso? É assim que se funciona. Agora, se querer, quando as coisas boas batem no peito e quando as coisas ruins jogar nas costas dos vereadores, aí eu não concordo não. No momento era só. Pedi uma parte para o senhor. Pode falar. Eu gostaria aqui só de comentar a respeito da rodoviária e das lâmpadas. A rodoviária realmente, não só as lâmpadas, como tem outros detalhes que tem situação precária, inclusive o terreno lá onde para o ônibus ali, o ônibus está com um pouco de dificuldade de estacionar, mas eu tenho informações do prefeito, que até inclusive já tinha sido reclamado para mim, e eu comentei com o prefeito, e está sendo providenciado uma reforma, está se estudando e vendo as condições cabíveis para poder estar fazendo uma reforma um pouco meio que geral, mas ainda não temos o prazo do início. E as lâmpadas eu acredito que tem que tomar uma providência mais rápida. E a respeito das lâmpadas queimadas, de fato, nós até comentamos aqui que a prefeitura passava responsável a partir de janeiro de 2014
dessas lâmpadas queimadas, que a partir dessa data iria estar sendo repassada a iluminação pública para a prefeitura. Mas os loteamentos que foram feitos a partir de 2010, de 3 anos para cá, se não me engano, realmente é já a responsabilidade da prefeitura hoje. Então o senhor prefeito já passou para mim que está preparando uma licitação para isso, que a prefeitura não tem ali uma viatura que é adequada para poder estar fazendo essas trocas. Então ele se informou, e até inclusive é uma empresa, tipo a Casa São Paulo, que vem na parte noturna, depois das 6, e vai fazendo essa troca. Então ele já está tomando as precauções cabíveis para poder estar fazendo essa licitação. Eu só comentei aqui agora, depois fica para segunda-feira, acaba passando batido. Então acredito que nessa semana já deve sair no edital de licitação para poder estar fazendo as trocas dessas lâmpadas. Tá? Agradeço a informação e provou o que eu acabei de falar. Não é conversando e se dialogando que se entende? Okay. Agradeço a informação. Graças. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Edair. Senhor presidente, colega vereador, tudo presente, boa noite. A gente tem muita coisa para relatar, não? Só queria fazer uma cobrança, aproveitar que o prefeito está aí, e se Deus quiser, essa semana eu vou conversar com ele sobre aquele ponto de ônibus no Jardim Pérola, que eu fui cobrado de novo hoje, viu, prefeito? Então eu falei assim, não pode deixar que eu vou falar na Câmara, e eu quero conversar pessoalmente com o Maurílio, né, lá no gabinete, para a gente resolver essa situação aí. Aí eu estava conversando também com o sogro do Amoré sobre a segurança, Maurílio, e ele falou assim, nós temos que ir lá conversar com o Amoré assim sobre a semifinal do campeonato aqui, viu? Se você quiser, eu vou junto com você lá, nós conversa com ele. Porque o jeito que está aí, a gente é 2 vezes já que acontece aí no campo, e agora uma semifinal, a gente não pode deixar virar bagunça não. Então a gente tem que tomar precaução quanto antes. A gente tem muito o que falar não, e passa a palavra. Muito obrigado. Obrigado, passa a palavra, vereadora Márcia. Excelentíssimo senhor presidente. Oi. Excelentíssimo senhor presidente, companheiros, público presente, boa noite. Aproveitando a oportunidade que o Ulisses estava dando a resposta para o Francisco, eu gostaria também que vocês incluíssem lá a rua Cecílio Nacade, porque o senhor já me procurou, eu já comentei aqui, que faz 12 anos que ele mora lá, e lá sempre tem festa no centro do idoso, vem gente de fora, e é escuro, então é complicado, e ele paga a iluminação pública e a casa dele fica no escuro. Então ele tem medo, sim, por pessoas que vêm de fora, que sempre tem gente ali final de semana. Então gostaria que vocês vissem, o senhor prefeito está aqui, né, e desse uma atenção lá, colocasse uma lâmpada lá para eles, né. E também gostaria de pedir ao líder que me mandassem ver com eles, com o secretário da Indústria e Comércio, a resposta que eu pedi sobre as empresas. Quantas empresas nós temos em Cambira e a arrecadação de cada uma delas. Para a gente estar mandando um obrigado para eles, um agradecimento, né, por tudo. E gostaria de agradecer aqui a resposta da indicação que eu fiz, que a prefeitura me mandou, né, pelo secretário fugiu agora o nome, da Agricultura, né, o Leandro, da indicação que eu fiz para eles poderem estar atendendo os agricultores. Gostei e vou conversar pessoalmente a respeito dessa resposta aqui, né, e agradeço pela atenção. No momento era só, muito obrigada. Obrigado. Bom, como todos sabem, entrei com um mandado de segurança contra a Prefeitura de Cambira, solicitando que fosse repassado de maneira integral o repasse para a Câmara de Vereadores. O prefeito Maurílio, então, foi na rádio, no sábado,
onde comentou sobre esse mandato de segurança que eu entrei contra ele. E ele disse que o repasse de 60 mil era suficiente, aliás, dava e sobrava muito dinheiro. E ele fez uma conta e disse que a conta era muito simples. Disse que são 9 vereadores e eu tinha gasto de 24 mil reais com esses 9 vereadores. Sobraria 36 mil reais para pagar 3 funcionários, combustível e telefone. A conta não é tão simples assim. Então, senhor prefeito, eu vou te ensinar a fazer essa conta. Tomando, por exemplo, esse mês de março. R$ 44.289 inclui folha de pagamento dos vereadores, aposentados, os funcionários, encargos e impostos, que a gente também paga, R$ 400 aproximadamente de telefone e internet, R$ 200 aproximadamente de material de consumo, R$ 1.520 de pagamento mensal para utilização dos sistemas utilizados pela Câmara, R$ 7.120 de todo equipamento de microfone, amplificador, caixa de som, câmera, para que seja feita a transmissão via internet, mais mercado, seguro do carro, reparo da câmara, cursos, diária dos vereadores, dentre outros. Nesse mês de março, o montante ficou em R$ 69.123,43. O balancete está aqui, com todos os empenhos pagos. Para quem quiser, vai estar aqui na Câmara. Vai ser divulgado via internet. Então, quem quiser ver, pode ver. De janeiro, que os trabalhos não tinham começado ainda, o montante ficou em R$ 50 mil. De fevereiro, ficou em R$ 71.942. Vai estar tudo aqui para quem quiser ver. Então não sobra dinheiro. Os 60 mil reais que você manda, falta. Você disse que queria estar aqui para ver se conseguia gastar menos do que eu gasto. Eu estou enxugando tudo que eu posso, mas infelizmente não é tão fácil assim. Então, outra coisa que eu quero lhe dizer, você falou que você não tem a obrigação de mandar o 12º para a Câmara todo mês. Você tem que mandar no final do ano. Então, a Constituição Federal de 1988 diz, em seu artigo 29-A, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo, ou seja, repassar acima do valor definido pela lei, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Então, deixar de repassar o 12º para a Câmara no seu vencimento e de forma e que não seja de forma integral é crime. Está previsto em lei na Constituição Federal de 1988, artigo 29-A. Que o vereador Francisco comentou a respeito da reunião dos funcionários, sou totalmente a favor. Acho que a gente tem que marcar realmente essa reunião, porque eu sei que está sendo falado na rua que se bloquear o SPM, e vai ser bloqueado. Vai ser bloqueado se o prefeito não cumprir com a lei. A lei diz, ele tem que repassar o 12º da Câmara. Se ele não repassar, o SPM é bloqueado. E ele vai querer usar isso contra a Câmara, dizendo que o pagamento dos funcionários não vai ser feito por causa da Câmara, porque o presidente da Câmara assinou alguma coisa que vai impedir o pagamento dos funcionários. Isso que você falou foi uma afirmação que me envergonhou, realmente me envergonhou. E ainda, no meu entender,
em sua entrevista no sábado, eu pensei que você estava fazendo uma campanha eleitoral. Por quê? O senhor disse que estava usando essa sobra do repasse do 12º da Câmara para pagar remédios no posto, para manter os remédios no posto, sendo que o posto já recebe 17%, era 15%, esse ano a gente aprovou, foi para 17%. Ainda o senhor disse que mantém a patrulha escolar, ônibus trabalhando, patrulha rural e os funcionários na rua trabalhando. Isso só com a sobra do 12º da Câmara. E pediu para que o líder do prefeito, o vereador Ulisses Moya, na reunião passada, viesse em plenário solicitar que essa sobra do repasse fosse utilizada para contratar um médico 24 horas. Então eu pergunto, se contratar esse médico 24 horas com esse dinheiro da Câmara, com essa sobra do repasse da Câmara, como que você vai manter o remédio no posto? Vai manter a patrulha escolar? Como que vai manter a patrulha rural? Manter os ônibus? Manter os funcionários na rua trabalhando? E ainda também pagar as contas atrasadas que o senhor disse na rádio. Então, me admira muito ouvir também outra coisa que você disse, que eu quero ficar guardando os 20 mil todo mês, que seria o meu prazer chegar no final do ano e dizer que eu devo tanto. Isso não é meu prazer, tá? Porque eu não sei se até o final do ano eu estou de presidente, que eu estou de maneira interinamente. Se em julho, em agosto tiver uma nova eleição, tiver um prefeito, quem volta a ser o presidente da Câmara é o vereador Maurílio. Então, eu não posso dizer que vai ser eu que vou devolver esse dinheiro. Pode ser o vereador Maurílio, que ele é o presidente da Câmara. E outra, esse dinheiro da sobra, ele pode ser um respiro para a prefeitura no final do ano. No final do ano tem 13º, no final do ano tem férias. Então, é um dinheiro que, guardado, ele com certeza ajudaria muito a prefeitura no final do ano. Ou também, essa Casa de Leis pode criar um fundo para guardar esse dinheiro. Porque, como ele mesmo disse, a gente está alocado em um prédio público, a gente não tem uma Casa de Leis. Então a gente pode guardar esse dinheiro para que seja construído uma Câmara de Vereadores. Outra coisa que ele comentou muito foi a questão do Facebook. E eu, quando me coloquei à disposição para ser vereador, uma das principais coisas que eu falava em palanque era transparência. E transparência também inclui o Facebook, que é uma maneira gratuita. Não precisa pagar jornal para falar. É uma maneira gratuita de mostrar o trabalho do Legislativo. E nada me impede de fazer isso. Não quero atrapalhar a administração, você argumentou muito isso na entrevista. Eu quero apenas assegurar o correto uso do dinheiro público, como essas cobranças, requerimentos, pedidos de informação. Eu quero extinguir qualquer possibilidade de fraudes e desvio de verbas. Não que isso venha a ser feito, mas a gente não pode deixar brechas e oportunidades para que isso aconteça. E o senhor prefeito, quando voltar a ser vereador, tem que ter essa mesma atitude que a gente está tendo, de fiscalizar. Porque essa é uma função do Legislativo Municipal. Não é só do Tribunal de Contas. O Legislativo Municipal, o vereador, tem como uma de suas funções fiscalizar o Executivo. Outra coisa que ele falou, que a política em Cambira é uma coisa tremenda, que precisa de pessoas de bem. Só quero frisar que logo no início da gestão, ele me chamou junto com alguns secretários, na época, pedindo que eu mandasse os funcionários da Câmara embora, todos os funcionários, e contratasse
outros funcionários que ele iria indicar. Eu não acho isso correto. Eu não acho isso correto, então tem que ser revisto isso. Repetindo, quero deixar bem claro que o FPM só vai ser bloqueado se o prefeito não cumprir a ordem judicial do mandado de segurança, ou seja, não cumprir a lei. Bom, eu podia falar aqui por mais uma meia hora, uma hora sobre isso, mas eu não vou me prolongar demais. Minha atitude já foi tomada, que foi entrar com o mandado de segurança, inclusive foi a última ação que eu tive, porque a gente mandou ofício, conversou, mandou para o Ministério Público e não teve retorno. Então, eu só espero que a lei seja cumprida. Passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei 22/2013, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Cambira para o exercício de 2013. Secretaria de Administração e Planejamento. Convênio com os Correios, R$3.000. Coloco o projeto de lei 22/2013 em discussão. Continua em discussão. Coloco o projeto de lei 22/2013 em segunda votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam sentados, quem for contra se manifeste. Aprovado. Requerimento 22/2013 do vereador André, com o seguinte pedido de informação: que seja enviado a esta Casa de Leis um relatório constando todas as despesas pagas com o show em comemoração ao Dia das Mães. Obrigado. Coloco o requerimento 22/2013 em discussão. Requerimento para simples conferência. Continua em discussão. Coloco o requerimento 22/2013 em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Quem for contra se manifeste. Aprovado. Passamos para as explicações pessoais. Passa a palavra, vereadora Márcia. Agradecer ao público presente, pedindo que vote mais vezes, desejando uma boa semana de trabalho a todos, que fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigado, passo a palavra, vereador Edair. Só quero agradecer ao público presente, que todos tenham uma boa semana, fica com Deus. Obrigado. Obrigado, passo a palavra, vereador Francisco. Eu só quero parabenizar o presidente pelas palavras que teve e pela seriedade com que conduziu essas palavras. E como eu disse, né, as coisas têm que ser feitas com seriedade e transparência, é isso que a gente espera. E eu falo particularmente por mim que a gente não está aqui para brincadeira, né? A gente está aqui para fazer as coisas com seriedade e a gente é cobrado lá fora. Por isso que às vezes a gente vem aqui e fala as coisas, e porque o povo cobra da gente. Eu queria agradecer também um serviço que eu pedi nesse final de semana e fui atendido pelo senhor prefeito. Quero deixar aqui meus agradecimentos a ele também sobre isso. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, desejar uma boa semana abençoada, que se Deus quiser, segunda-feira a gente possa estar aqui com saúde de novo nessa Casa de Leis. Obrigado. Obrigado, passo a palavra, o vereador André. Eu queria também parabenizar ao senhor presidente pela forma como está conduzindo a sua presidência, com transparência, e da forma como se expressou, como colocou as palavras, sem ofender, mas falando apenas a realidade de como está acontecendo a coisa. Do mais, queria agradecer aos nobres vereadores, ao público presente,
e o amigo internauta que tem nos acompanhado. Boa noite e uma excelente semana a todos. Obrigado. Obrigado. Passa a palavra, vereador Ulisses. Eu gostaria de fazer algum comentário aqui, e esse comentário ele talvez nem seja destinado aos membros dessa casa de vereadores e nem ao executivo, ao seu prefeito, porque eu vejo que nós estamos durante um período de trabalho, um período onde a Câmara de Vereadores, onde esses 9 vereadores eleitos pelo povo têm o dever, a obrigação de desenvolver um trabalho, e o executivo, o prefeito hoje, mesmo sendo prefeito interino, também tem o dever e a obrigação de desenvolver um trabalho. Então esse comentário que eu vou fazer é em relação a algumas pessoas que fazem parte da política, mas não fazem parte desta administração nesse momento. Tem algumas raposonas antigas aí da política, que é esse o ditado que usa para aquelas pessoas, que eles não têm mandato de vereador, teve mandato de prefeito, alguns nem participou dessa campanha agora, teve mandato de prefeito lá, sei lá quantos anos atrás lá, e que vem interferir, vem querer interferir até mesmo nos trabalhos da Câmara, um lado político falando mal da Câmara, outro falando mal da administração, do Executivo, e que, inclusive, eu tenho algumas informações jurídicas que a eleição não vai ser marcada antes de agosto, que se não for marcado até agora, não vai ser antes de agosto. E até mesmo que todos os cambirenses sabem que não tem eleição marcada. E essas pessoas que não estão fazendo parte da administração ficam com fofoca para rua, falando mal, jogando a Câmara contra o Executivo, jogando o Executivo contra a Câmara, para chegar, sem defender nem um lado nem outro aqui, para chegar na situação que chegou, que nós estamos chegando. Então, tem muitas pessoas adentradas na política que eles estão vendo o interesse próprio deles, estão deixando de ver o interesse do bom andamento do município. O interesse próprio deles está sendo acima do interesse do bem da nossa cidade. E essas pessoas têm que entender que Cambira fez uma renovação, renovou a Câmara de Vereadores com jovens. Então o vereador Chico, que já tinha 2 mandatos, e o Carlinho, que já era vereador. Do mais, foi feita uma renovação na política, e que as oportunidades para nós está vindo, está se abrindo as oportunidades para pessoas jovens, pessoas novas da política, alguns que já participaram como vereadores, mas que têm intenção de crescer e chegar como prefeito, crescer na política, fazer o bem para a cidade. Então eu gostaria de fazer um apelo para que essas pessoas que estão fazendo parte direta, para essas caricaturas de jornal, uma hora coloca gente aqui, gente vereador aqui da Câmara, outra hora coloca secretário, outra hora coloca prefeito, dizer que isso está ficando uma situação vergonhosa. Nós saímos daqui, vai lá para Curitiba, chega lá, Curitiba está sendo motivo de piada por causa desse jornal Portal, dentro dos gabinetes de deputado. Entendeu? Então eu não vou indagar nenhuma atitude nesse momento agora, nem do prefeito interino, nem do presidente da Câmara, nem dos 9 vereadores. Porque nós estamos em andamento nosso mandato. Nós temos mandato para cumprir aqui. Interinamente o Juan como presidente da Câmara, interinamente o Maurílio como prefeito. Eu acho que nós devemos de procurar fazer o máximo, e acredito que nós todos estamos procurando fazer isso,
Eu acho que o erro é humano, às vezes a forma de se interpretar, às vezes a gente pode até interpretar, mas estamos aqui, estamos em 9 vereadores, perfeito, para poder se corrigir um outro e chegar numa conclusão. Agora a parte que mais me lamenta, a parte que me deixa mais triste, é algumas pessoas, senhores vereadores, já admirou, algumas pessoas que até eu admirei, e está interferindo no meio desse processo. Vem lá cidadão, colocar caricatura em jornal, esse cidadão até apontam candidatos novos, falando que é diferente, mas aquelas raposonas que está por trás é as mesmas. Você vai lá em Curitiba, lá tem pepino de hospital para nego resolver, que não acha o cara para mandar intimação, tem pepino de administração passada, um monte de coisa. Então eu queria aqui mandar um recado para eles, para que eles parassem, porque na verdade o que está acontecendo, que eu percebi, estou falando aqui por mim, e eu tenho percebido isso aí, senhor presidente, que há um jogo hoje dessas pessoas que as coisas não vão para frente. E daí chega nessas situações, a Câmara fica numa situação delicada, porque tem funcionários indagar a gente o dia inteiro na rua de algumas questões. Então, na mesma hora, tem um lado aí batendo na Câmara, tem outro lado batendo na administração. Então eu faço um apelo para que a população também perceba essas atitudes dessas pessoas que vêm querendo denigrir a imagem num ciclo total. Parece que há uma certa inveja dessas pessoas antigas na política, da renovação que o povo fez. Mas eu tenho certeza que quando houver, e de agora em diante, o povo vai confirmar essa renovação, vai ver que nós, aqui vereadores eleitos, até inclusive como o Juan falou, o Maurílio, que é vereador eleito, eu acho que nós vamos chegar numa conclusão dentro de um diálogo e elevar o nosso pensamento a Deus, para que não deixasse as pessoas virem atrapalhar o bom andamento dessa administração, no qual nós 9 estamos empenhados por ela, e também por parte do nosso prefeito interino. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e pedir para que a população cambirense também eleve os pensamentos a Deus, peça para que ilumine, para que houve uma paz, para que houve um entendimento, e que nós não deixamos o interesse político sobressair sobre o interesse do bom andamento do nosso município. Por mais, era só uma boa noite a todos. Segunda-feira que vem nós estamos aqui com saúde e, se Deus permitir. Muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Toledo. Quero aqui desejar uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos vocês, e eu esqueci de fazer uma cobrança a respeito, quero pedir também para o líder, do projeto de lei de aumento dos agentes comunitários de saúde, que estamos aguardando. A gente conversou em plenário que a gente queria fazer em todos os vereadores, então quero que o líder leve ao prefeito, se tem como estar mandando já essa semana. Demais, muito obrigado, boa noite. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Carlinhos. Eu só queria cobrar mais uma vez, senhor presidente, daquele projeto da lei seca, que era para ter começado em votação hoje, disse que ia fazer algumas emendas e não foi colocada. Isso aí, quem cobra a gente muito na rua são as autoridades. Eu só queria pôr um lembrete, que nem o vereador Moya falou, que o vereador mais com experiência aí, o vereador Chico, eu queria fazer um lembrete a vocês que são novatos aqui. Ofensa não leva a lugar nenhum. Mandato se manda mandato com, que o vereador Chico falou, com aquela vontade do prefeito, dos vereadores ser conversando, integrando e até comunicando um com o outro, para ver se... Porque quem sofre com isso é o povo. O povo que é o mais prejudicado. O povo precisa de resposta na rua como administração. E nós precisamos fiscalizar e o prefeito precisa administrar e fazer como o município não pare.
seja o prefeito interino, seja o presidente da Câmara interino, o povo não quer saber disso. O povo quer saber de saúde boa, educação boa, transporte público bom e administração da nossa agricultura boa, quer ver as coisas andar. Então não adianta o prefeito lá no rádio meter a boca na Câmara, não adianta o vereador vir aqui meter a boca no prefeito, porque isso aí só vai atrasar o município e quem vai perder é o povo, e o povo não pode perder, o povo tem que ganhar. O povo é o que pôs nós aqui, então nós temos que respeitar eles. Então eu acho que o respeito maior que nós temos que ter é com o povo, não os vereadores com o prefeito, o prefeito com o vereador. Eu acho que o povo merece aquela dignidade, aquela resposta permanente, o poder que eles colocou nós aqui. Eu acho que fica meio, como a gente está ouvindo pelo Facebook, que vocês falam aqui, então a gente tem que respeitar a atitude de cada um, mas vamos levar com mais calma, vamos sentar, dialogar, para que nós não sejamos prejudicados. Nós temos no começo do mandato, nós temos 3 anos e meio de mandato ainda, então a gente tem que conversar e para poder o povo não xingar a gente na rua, não poder ofender a gente na rua, porque tem certas pessoas que seja tão prejudicado que ofende a gente na rua, e a gente tem que ficar quieto, porque a gente não está respondendo. Eu mesmo não estava nem sabendo dessas confusão tudo, dessa falada, o prefeito falou no rádio, ofendeu os vereadores, eu não estava nem sabendo disso, fiquei sabendo agora. Mas eu não vou condenar ninguém, não vou criticar ninguém, e eu acho que eu tenho a minha posição, a minha resposta na rua, eu sei dar a cada cidadão cambrense que perguntar para mim. Eu queria agradecer ao pessoal presente, agradecer aos vereadores, que nós tenhamos uma semana feliz, uma semana saudável, que segunda-feira a gente poder estar aqui segunda-feira com muita fé e com muita coragem de enfrentar os problemas do dia a dia. Boa noite a todos. Obrigado. Bom, para finalizar, só gostaria de dizer que não gostaria de ter falado tudo que falei, mas é a defesa que eu tinha que fazer pela entrevista. Também dizer que depois da tempestade vem a calmaria. Então talvez tudo isso que esteja acontecendo, tanto da minha parte quanto da parte do prefeito, faça com que a gente cresça, que a gente use isso para o crescimento pessoal de cada um. Então era isso que eu tinha a dizer. Desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana, e se Deus quiser, semana que vem possamos estar novamente aqui nesta reunião. Declaro encerrada essa sessão.